a TV para o filho dormir. Então, às vezes, a gente cresce com tudo isso e a nossa melatonina, o nosso hormônio do sono, ele é bloqueado, né, com a fotoestimulação. Então, você acaba achando que o seu sono é assim, que é o seu normal, mas não é. Então, é onde a gente entra, trazendo essa conscientização sobre a higiene do sono, né, sobre a luz branca, então sobre meia hora, você sabe que você vai dormir, meia hora antes, deixa o celular de lado. Claro que vai ser difícil, a gente vem com hábitos a vida toda, né, de dormir tarde. Então não é porque a gente tá tendo agora, porque a gente está passando essa informação para vocês agora que amanhã vocês vão dormir super cedo, né? Mas é ter essa conscientização e ir mudando os hábitos aos poucos. Então, tirando um pouco o celular, tirando um pouco a luz, né? Que aí vocês vão perceber que não é que o sono de vocês é assim, né? Que vocês têm o sono leve. Às vezes, é alguns hábitos que vocês fazem até antes de dormir, né? Sabe quando você fala de celular? Quando a gente está na cama já, se preparando para deitar, e está com o celular, né? Uhum. Não dá para evitar. Quando você está com a luz do quarto acesa, essa luminosidade do celular interfere menos do que quando você está com a luz do quarto apagada. Quando você está só com a luz do celular. Eu acho que é mais prejudicial ainda para as suas vistas e para o seu mau sono, né, doutora? Talvez porque você tá com a luz azul diretamente na sua cara, literalmente, né? Porque dificilmente a gente fica com o celular lá, né? Exatamente. O celular tá sempre aqui. E então, com certeza, prejudica. E aí, acho que é importante a gente falar que tem essa mudança de hábito, ela de fato é uma mudança de hábito difícil de ser feita, né? Tem até um psiquiatra que ele, há um tempo atrás, ele até fez um post, o Dr. Renato Silva, que falando sobre essa mudança na higiene do sono, ela deveria ser feita como se fosse, ele fez um paralelo aí, como se fossem fases de um videogame, né? Você passa, conforme você vai passando de fases, você vai agregando outros comportamentos para essa mudança na sua higiene de sono. Então, a proposta dele comece na fase número 1, garantindo que você vá dormir mais ou menos no mesmo horário, e que você acorde mais ou menos no mesmo horário, né? E aí, isso inclusive de final de semana, porque isso já é a primeira parte de regulação do sono, né? É justamente você ir dormir e acordar no mesmo horário. Não precisa ser necessariamente 9 horas da noite, pode ser às 11, né? Mas o importante é você ter aquele intervalo de sono começando e terminando mais ou menos no mesmo horário. Tem gente que fala que o melhor sono é aquele da madrugada, né? Sim, sem fato. Mas tem muitos profissionais que trabalham na madrugada. Muitos. E aí dorme, claro, durante o dia. O que pode ser prejudicial para esse profissional que trabalha de madrugada? Olha, tem... esse é um tema difícil de ser falado e difícil de ser mudado, inclusive em determinados contextos, né? Mas... o nosso organismo está preparado para dormir à noite, né, quando o sol se põe, e acordar quando o sol levanta, basicamente, né? A gente está biologicamente programado para isso. Então, se a gente fala que ter uma rotina de sono inversa não vai prejudicar a qualidade de vida da pessoa, é mentira, né? Isso com certeza prejudica a qualidade de sono, prejudica o ritmo biológico como um todo da pessoa, prejudica a questão toda hormonal ligada à alimentação, à perda de peso, a um sono de qualidade e tudo mais. Mas, claro que tem coisas que a gente controla, por exemplo, se eu fico acordado porque eu quero, jogando videogame até 5 horas da manhã, todos os dias, e tem outras questões que como essa do trabalho, que, é o que eu tenho para meu ganha-pão. Tem um monte de enfermeira que tem que trabalhar de noite, um monte de médico, um monte de porteiro, né? Enfim, várias classes profissionais aí precisam trabalhar na madrugada. Radialistas precisam trabalhar na madrugada, certo? Então, como é que a gente garante o menor impacto dessa troca, né, do sono-vigília, fazer um sono-vigília inverso? Primeira coisa, se possível, né, faça essa troca 100% do tempo, né? Essa precisa ser a rotina, né? E não escalas de esta semana você trabalha de madrugada, semana que vem você trabalha à tarde, na outra semana você trabalha de manhã, né? Empresas que trabalham com turno,
estão ativamente prejudicando seus funcionários em termos de saúde, né? Eu, enfim, tive uma paciente que ela trabalhava num hotel e que a escala dela trocava cada 3 dias. Imagina como é possível manter qualidade de vida, saúde física e mental com a pessoa trocando de horário de dormir a cada 3 dias. É difícil. Muito difícil, né? Como é que a gente garante, então... A primeira coisa é tentar fazer com que esta rotina seja estabelecida. Então, se eu vou trabalhar no período da madrugada, que eu trabalhe por 6 meses, pelo menos. Porque é um período estabelecido. E o restante, né, da vigília dessa pessoa precisa ser muito rotineiro. Então, voltando de novo lá para a primeira parte da minha explicação na primeira pergunta, a gente precisa olhar para aqueles fatores externos que influenciam os ritmos biológicos, né? Vamos olhar para luminosidade. Então, se eu trabalho, sei lá, no turno das 10 às 6 da manhã, eu vou chegar em casa, vou dormir às 9 e acordar às 15. A primeira coisa que eu preciso fazer é ir para minha janela e ficar um tempinho no sol, porque eu preciso da luminosidade solar para o meu organismo entender que agora é a hora de acordar. É hora de ativar todo o meu sistema nervoso, né? Ligar todo o meu organismo, né? Outra coisa que precisa ser alimentação de qualidade. Isso faz uma diferença enorme como fator externo para os ritmos biológicos, né? Para além da alimentação, a luminosidade já vai estar diretamente ligada ali com a melatonina, né? Que era o segundo ponto. Aí depois vem terceiro com a alimentação. Quarto ponto, socialização. Então, não adianta trabalhar e não ter contato com as pessoas, não garantir que você tenha, né, os seus momentos de prazer em família, com amigos e etc. Né? Outra parte importantíssima, a atividade física. Né? A gente sabe que para a saúde mental, 30 minutos por dia, 5 dias por semana, isso é o que a gente tem, que a ciência diz para a gente que é o suficiente para manter nossa saúde mental. Claro que para a saúde física talvez tenha alguma diferença aí, mas isso é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Tendo esta rotina, né, e garantindo uma higiene do sono, mesmo num ciclo de sono-vigília invertido, você vai estar minimizando muito aí que o seu organismo o seu ritmo biológico esteja prejudicado por esse ciclo invertido. Você falou aqui da alimentação, a Márcia fez uma pergunta, ela pergunta aqui sobre comer e ir dormir, né? Comer e ir dormir faz mal para a saúde? Então, existe uma área da nutrição que é a crononutrição, que é uma área que ela estuda exatamente isso. Então, sim, quando o indivíduo ele tem uma alimentação muito pesada, muito perto do horário de dormir, prejudica sim, até porque o seu corpo ele já está sendo preparado para dormir. Então, ele já está se preparando para a produção hormonal. Então, ele acaba que ele não vai focar na digestão daquele alimento, na oxidação daquele alimento. E é onde acaba, às vezes, estocando mais esse alimento na forma de gordura, porque o seu corpo ele está focando em outra... Ele tem essa rotina que a Ana está comentando, então agora o foco dele é o dormir, é a produção dos hormônios. Então, acaba deixando de lado essa parte da alimentação. Por isso que a gente fala, claro que tem indivíduos que só chegam em casa 11 horas, né? São pessoas que não conseguem fazer uma alimentação muito mais cedo, mas é o que a Ana estava comentando no caso dela, é redução de danos. Então você só pode consumir o alimento muito perto de dormir, então vamos mudar um pouquinho, vamos consumir alimentos mais leves. Qual alimento a gente vai colocar à noite? Não vamos colocar uma massa, algo que seja muito pesado. Então, algo que seja mais leve, um alimento que tenha uma proteína, que tenha fibra para ser digerido, né, mais leve, para não dar aquele impacto no organismo. Então, até complementando o que a Ana estava falando dessa parte do sono. Quando a gente tem tem paciente que a gente traz essa orientação tanto do sono quanto da alimentação e ele muda os hábitos, mas tem paciente que não tem como. Então, às vezes, só consegue se alimentar tarde, ou no caso que a Ana estava falando, paciente que tem esses plantões noturnos. Então, nesses casos, a gente tem que se adaptar a esses pacientes, falar para eles dos riscos, porque sim, há riscos, né? Mas também dar as orientações para que, de acordo com essa rotina dele, a gente consiga adaptar.